Graças a Deus, irmãos, aqui estamos nós para juntos abrirmos a Santa Palavra de Deus a respeito de um tema extremamente importante, esclarecedor. Nós queremos, neste instante, falar a respeito, responder uma questão, por que Adão e Eva caíram na conversa furada do diabo. Mas primeiramente vamos orar ao Senhor. Pai querido, Pai de amor, Pai de bondade, Pai fiel, estamos aqui, Senhor Deus, tratando de assuntos do Teu reino. Queremos que seja o Teu Santo Espírito a abrir nosso entendimento para compreender a Tua verdade, abrir o nosso coração para acatar a Tua verdade. Nós Te agradecemos, porque o Senhor tem sido conosco, em nome de Jesus. Amém. Amém. Amados, eu não sei se essa questão já surgiu em sua mente em algum momento. E talvez tenha surgido e você deixado de lado, porque não encontrou uma resposta plausível. E neste instante eu quero compartilhar com você aquilo que o Santo Espírito de Deus me revelou através das Sagradas Escrituras. E convido então você a folhear a Palavra de Deus comigo para responder essa questão, porque realmente é estranho. Adão e Eva é a coroa da perfeição de Deus, da criação de Deus. E logicamente, tudo que Deus faz é perfeito, porque se Ele é perfeito, tudo que Ele faz é perfeito. Então, Adão, como coroa da criação de Deus, como cai em uma tentação como essa? É compreensível que eu e você caiamos em tentações assim, porque dentro de nós já há uma natureza pecaminosa, que foi herdada exatamente de nossos primeiros pais, quando depois que eles pecaram, como consequência do pecado deles. Então, a natureza pecaminosa foi passando de pais para filhos, até chegar a cada um de nós. Mas eles, ainda a sua natureza não estava corrompida. O que então aconteceu? Para eles que tinham visto o grande amor de Deus, porque eles viviam no paraíso. Eles viviam num lugar de abundância, num lugar de bênção sem igual. E de repente, mesmo depois de ter visto o que Deus fizera por eles, e onde eles habitavam, e portanto depois de ter visto o amor de Deus, como foram cair na conversa do maligno que nunca havia feito nada em favor deles, mas conseguiu colocar isso em seus corações. E eu quero começar com você pelo livro de Gênesis. Abra, por favor, a sua Bíblia, no livro de Gênesis, no capítulo 2, no versículo 8, diz assim: E plantou o Senhor Deus um jardim no Éden, na direção do ocidente, e pôs nele o homem que havia formado. No Éden. Então, o jardim é um jardim no Éden, e não jardim do Éden. Éden não era o nome do jardim. Éden é toda a terra. Toda a terra é o Éden. A palavra Éden significa delícias. Toda a terra constitui as delícias do Senhor. E o jardim do Éden é um mundo particular que Deus deu ao primeiro casal. Toda a terra é o Éden do Senhor. Mas ao primeiro casal, Ele deu aquele jardim como seu mundo particular. E nesse seu mundo particular, a Bíblia diz que havia tudo de bem e de bom em abundância.
abundância. E não havia nenhuma dor, nenhum sofrimento, nenhum mal. Tudo era bom. Porque então, vivendo uma vida tão feliz, tão plena de tudo o que é bem, de tudo que é bom, de tudo que é belo, Adão e Eva não confiaram na palavra daquele que somente lhes tinha manifestado o amor e decidiram confiar na palavra mentirosa do diabo. Abra sua Bíblia aqui em Gênesis comigo, no capítulo 3, versículo 6, a Bíblia diz assim: vendo a mulher que a árvore era boa para se comer, agradável aos olhos, e árvore desejável para dar entendimento, tomou-lhe do fruto e comeu, e deu também ao marido, e ele comeu. E deu também ao marido, na versão King James, americana, diz, e comeu e deu também ao marido que estava ao seu lado, e ele comeu. Aqui verificamos que a cobiça de Eva e de Adão os levaram ao pecado. Os levaram ao pecado. Muito bem, mas como é que esta cobiça pôde atingi-los? Nós podemos cair em pecado como consequência da nossa natureza pecaminosa. Mas Adão e Eva ainda não tinham uma natureza assim, ao menos é o que se verifica na palavra de Deus, quando Adão e Eva são apresentados como coroa da criação de Deus. A natureza pecaminosa, ela é sempre tendente para o mal. Romanos, capítulo 8, versículo 6, diz, porque o pendor da carne, o apóstolo Paulo usa a palavra carne, significando nossa natureza pecaminosa. Então, Paulo diz em Romanos 8, 6, porque o pendor da carne dá para a morte. Para a morte, que é o salário do pecado. É a consequência do pecado. No entanto, Adão e Eva ainda não tinham sua natureza corrompida pelo pecado. Como então eles foram tentados por Satanás, por sua cobiça? Alguma coisa havia de errado na natureza deles. Como assim, apóstolo Eli? O senhor está dizendo que Deus falhou? Que Deus errou, que Deus não foi perfeito na sua criação? Não se trata disso. Você vai me entender. O que poderia haver de errado na natureza de Adão, que fora feito pelo próprio Deus, a sua imagem e semelhança? É o que nós veremos neste vídeo. Deus fez Adão de forma perfeita, porém o material usado para a criação do corpo do homem era material amaldiçoado, a terra. A criação do corpo do homem, então, foi feita de um material amaldiçoado, que era a terra. Como assim? A terra não foi também criada pelo Senhor? Como poderia a terra ser amaldiçoada? Muitos erros são cometidos pelos homens a respeito da terra. Teremos tempo de ver ainda em muitos vídeos futuros sobre pensamentos errados a respeito da terra, inclusive a respeito da forma da terra. Mas isso é para o futuro. Muitos homens, por exemplo, supõem que a terra é um ser vivo. Os incas diziam que a terra é uma deusa chamada Pachamama, e cultuavam a terra como deusa. Muitas religiões pagãs dizem que a terra é um ser vivo. Algumas dão-lhe o nome de Gaia. Evidentemente, um maligno enganou essas pessoas
E essas ideias que o maligno colocou na cabeça dessas pessoas foi uma distorção de coisas que estão na palavra de Deus. Vejam estes versículos que parecem dar a entender que a terra é um ser vivo. Gênesis, capítulo 4, no versículo 11, diz a palavra do Senhor: És agora, pois, maldito por sobre a terra, cuja boca se abriu para receber de tuas mãos o sangue de teu irmão. Aqui Deus, quando amaldiçoou Caim, então ele diz que a terra abriu a sua boca para receber o sangue de Abel. É como se a terra fosse um ser vivo. Você ainda vê Romanos, são vários versículos, mas eu vou apenas apanhar esses dois. Romanos capítulo 8, no versículo 22, diz o seguinte: porque sabemos que toda a criação, a um só tempo, geme e suporta angústias até agora. Então, aqui a palavra do Senhor, o apóstolo Paulo está nos dizendo que a criação suporta, geme, e sofre angústias como se fosse um ser vivo. E aqui está incluída naturalmente a terra, como se fosse um ser vivo. E com base em versículos como esses, pessoas supõem que a terra é um ser vivo. Há ainda outros versículos. O maligno se aproveitou disso para enganar as pessoas e levá-los a crer que a terra é viva, é uma deusa. Grande parte dos ecologistas hoje está nesse engano. Por isso eles valorizam mais a natureza do que ao homem. Observe ainda Gênesis, capítulo 1, no versículo 28. Gênesis capítulo 1, versículo 28 diz assim: e Deus os abençoou o homem e a mulher, e lhes disse: sede fecundos, multiplicai-vos, enchei a terra, e agora preste atenção, e sujeitai-a. Sujeitai-a. Por que sujeitar a terra? É como se a terra estivesse em rebeldia. A terra era rebelde? Veja o que nos diz Romanos capítulo 8, versículo 19, para nós entendermos o que sucedeu. Romanos 8, 19 diz: a ardente expectativa da criação aguarda a revelação dos filhos de Deus, pois a criação está sujeita à vaidade, não voluntariamente, mas por causa daquele que a sujeitou. O texto aqui está falando da queda de Adão, que a queda de Adão, quando Adão, levado por sua vaidade na Bíblia é a pessoa fazer a sua própria vontade em vez de fazer a vontade de Deus, quando Adão decidiu fazer a sua própria vontade e não a vontade do Senhor, isso teve consequências sobre todas as coisas que estavam embaixo da autoridade de Adão, e Deus tinha dado a Adão autoridade sobre toda a terra. Na hora que ele falhou com Deus, a maldição que veio sobre ele também atingiu a tudo que estava embaixo das mãos de Adão, inclusive veio sobre a terra. E foi isso que sucedeu. Amados irmãos, Deus não abençoa coisas e lugares, ele não abençoa. Deus somente abençoa pessoas. As pessoas é que abençoam ou amaldiçoam coisas e lugares. Quando você vê, muitas vezes, fala-se de casas em que
casas que ali aparecem fantasmas e coisas assim desse gênero. Na verdade, são casas que foram amaldiçoadas pelo tipo de viver pecaminoso das pessoas que ali habitaram. As pessoas é que abençoam, amaldiçoam lugares e coisas. Veja o caso da terra de Canaã. A terra de Canaã, quando Abrão chegou lá, era uma terra amaldiçoada. Amaldiçoada por causa de Canaã, o neto de Noé, que foi amaldiçoado por Noé. Canaã se entregou à devassidão sexual e essa devassidão sexual transformou aquele lugar, a terra de Canaã, em uma terra amaldiçoada. Por isso, quando Abraão chegou lá, havia fome na terra. No entanto, depois que Abraão viveu naquela terra, Abraão, que era o abençoado do Senhor, então ele foi uma bênção para aquele lugar. Ele foi um abençoador para aquele lugar. E o resultado é que de terra amaldiçoada por Canaã, aquele lugar se tornou uma terra que manava leite e mel por causa das bênçãos decorrentes do tipo de vida agradável aos olhos de Deus que Abraão levou. Então, você vê que aconteceu algo com a terra. Dissemos que a terra estava amaldiçoada, que foi o material com que Adão foi feito. Como assim? Como poderia ter sido a terra amaldiçoada antes de o homem viver nela? Veja comigo Gênesis capítulo 1, versículo 3 a 9. Gênesis 1, versículos 3 a 9 diz assim: Disse Deus, haja luz, e houve luz. Deus falou, Deus criou com a sua fala, haja luz e houve luz. E viu Deus que a luz era boa e fez separação entre a luz e as trevas. Vamos aqui pular para o versículo 6. E disse Deus, haja firmamento no meio das águas e separação entre águas e águas. Fez, pois, Deus o firmamento e separação entre as águas debaixo do firmamento e as águas sobre o firmamento, e assim se fez. Então Deus falava e a coisa ia sendo feita. Deus criava por meio da sua palavra. Versículo 9. Disse também Deus, ajuntem-se as águas debaixo dos céus, num só lugar, e apareça a porção seca, e assim se fez. Agora, o que você vê com respeito à terra, Deus não disse haja a terra, ele disse apareça, porque ela já existia anteriormente, ela já existia, estava apenas coberta pelas águas. Reveja comigo Gênesis, capítulo 1, nos versículos 1 e 2, e então aqui você vai verificar o que foi que sucedeu. Gênesis 1, no princípio criou Deus os céus e a terra, porém, estava sem forma e vazia, havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus pairava por sobre as águas. Deus não cria nada sem forma e vazio. Se ele é um ser perfeito, o que ele faz é perfeito. Mas por que então a terra estava sem forma e vazia e havia trevas sobre a face do abismo? Por uma razão muito simples, é que entre o versículo 1 e o versículo 2 de Gênesis, deu-se a queda de Satanás. Satanás, antes chamado Lúcifer, era o governante da terra. A primeira criação de Deus foi entregue nas mãos de Lúcifer. E Lúcifer, depois da sua queda, em decorrência da sua própria vaidade, então a terra que estava embaixo do governo do maligno foi amaldiçoada com o primeiro dilúvio, através de um dilúvio. Por isso as águas cobriam a terra.
o dilúvio primeiro. Antes do dilúvio, no tempo de Noé, esse foi o primeiro dilúvio, que destruiu a primeira criação. Então, a terra que foi coberta pelas águas era uma terra amaldiçoada pela postura do maligno. E foi com esse material, com essa terra, que Deus formou o corpo do homem. Então, como você vê, a rebeldia do maligno passou para a terra. A terra amaldiçoada manifestava então rebeldia como consequência dessa maldição do maligno. Por isso, ao criar o homem, Deus disse em Gênesis 1, versículo 2: sede fecundos, multiplicai-vos, enchei a terra e sujeitai-a. O homem precisa domar a rebeldia da terra. Ela tinha sido amaldiçoada com rebeldia. E você veja a manifestação da rebeldia da terra aqui nos versículos, capítulo 1 de Gênesis, versículos 11 e 12. Observe o que está escrito. E disse Deus, produza a terra relva, ervas que deem semente e árvores frutíferas que deem fruto segundo a sua espécie, cuja semente esteja nele sobre a terra, e assim se fez. Olha aqui o que Deus determinou, que houvessem árvores frutíferas e ervas que deem semente, árvores frutíferas que deem frutos segundo a sua espécie, cuja semente esteja nele sobre a terra. Agora ouça o versículo 12. A terra, pois, produziu relva, ervas que davam semente segundo a sua espécie, e árvores que davam fruto, cuja semente estava nele conforme a sua espécie. E viu Deus que isso era bom. Olha que Deus disse, árvores frutíferas que deem fruto. Mas o que a terra produziu? Árvores que davam fruto. Árvores frutíferas que deem fruto. O que é uma árvore frutífera que dá fruto? Ela é a árvore, segundo o que Deus queria, era para produzir fruto nela mesma e não através de semente. Ela mesma produziria fruto. Exemplo, uma bananeira produz banana. Ela não tem uma semente, não é plantada uma semente. E assim, há muitos vegetais que você quebra o galho de um vegetal e coloca na terra, e ali nasce o pé de uma nova árvore. E muitas dessas árvores dão frutos na própria árvore, sem semente. Agora, há aquelas árvores que produzem frutos com semente e ela se multiplica pela semente. Uma bananeira não se multiplica pela semente, mas uma mangueira sim, pela semente. Então veja a rebeldia. A bananeira produz fruto nela mesma, ela é frutífera, mas a semente dela, porque é uma semente pequenina dentro da banana, do fruto, mas aquela semente não produz outra bananeira. Assim como a mangueira precisa da semente para produzir outra mangueira. Então você vê aí uma atitude rebelde por parte da terra. Não que a terra seja viva, mas a maldição que ficou ali.
Assim como muitas pessoas também abençoam, você vê, quando morreu o profeta Eliseu, aquele homem de Deus abençoado, ele morreu, e ele foi colocado em uma sepultura. Quando os sírios avançaram contra Israel, então havia morrido uma determinada pessoa, e seus parentes correram rapidamente para colocá-lo em uma sepultura, porque os sírios vinham com seus exércitos e eles iriam colocá-lo rapidamente e fugir. Não encontrando uma sepultura, lançaram aquele corpo sobre os ossos do profeta Eliseu. Aqueles ossos de Eliseu, eles não continham vida, mas eram abençoados. Abençoados pelo viver do profeta Eliseu. E justamente porque a bênção estava ali naqueles ossos, o corpo caiu sobre os ossos e reviveu. E recebeu vida. Então, você verifica que Deus não cria lugares, não abençoa lugares e coisas, ele abençoa o homem. O homem é que abençoa ou amaldiçoa lugares e coisas. Então a terra primeira tinha sido amaldiçoada pelo maligno e foi com esse material que Deus fez o homem. A pergunta que se impõe agora é: Deus não sabia que a terra com a qual ele fez o homem era um material abençoado? Ele sabia. A conjectura que eu faço, e eu tenho a mente de Cristo, é que Deus decidiu vencer o maligno que o desafiou com uma criatura feita com material amaldiçoado pelo próprio maligno para demonstrar seu infinito poder, sua glória, muito acima do poder do maligno, uma vez que o maligno achou que ele era tão grande quanto o Senhor. Abra sua Bíblia comigo aqui, no livro do profeta Isaías, no capítulo 14, nos versículos 13 e 14. Olha que o profeta, olha o que é dito a respeito do maligno. Isaías 14, 13 e 14. Tu dizias no teu coração: eu subirei ao céu, acima das estrelas de Deus exaltarei o meu trono, e no monte da congregação me assentarei, nas extremidades do norte. Subirei acima das mais altas nuvens e serei semelhante ao Altíssimo. Isso era o que dizia o maligno. Interessante notar que o diabo queria ser semelhante ao Altíssimo, pois o Senhor, só para causar inveja ao maligno, fez o homem à semelhança de Deus, que era tudo que o diabo queria. Deus disse em Gênesis 1, 26, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Então, você vê que Deus criou o homem com aquele material amaldiçoado propositalmente para manifestar a sua grandeza sobre o maligno. Deus criou o homem também com a finalidade de vencer o maligno e de destruir as obras do diabo. Jesus veio, uma das finalidades, para destruir as obras do diabo, e ele disse a seus discípulos: assim como eu fui enviado, eu também vos envio, com a mesma missão. Se Deus vencesse a Satanás, lançando-se diretamente contra o maligno, ele o esmagaria. Mas isso é uma demonstração de poder. Mas Deus não quis proceder assim. O Senhor Deus decidiu vencer o maligno com uma criatura feita
do próprio pó amaldiçoado por Satanás. O que é que isso significa? Isso é mais do que poder, isso é glória. Voltando ao nosso assunto, como o corpo de Adão foi formado com o pó da terra amaldiçoada, por esse motivo, ele e Eva foram tentados pelos desejos dos seus corpos. Vejam quais foram as tentações. Gênesis, capítulo 3, versículo 6. Vendo a mulher que a árvore era boa para se comer, observe só, boa para se comer, tentação do corpo, o corpo quer comida, agradável aos olhos, os olhos pertencem ao corpo, tentação do corpo, e árvore desejável para dar entendimento, embora desejo e entendimento sejam da alma, mas eles queriam isso para que fossem vistos nessa condição. É outra tentação do corpo. Então as tentações foram em cima do corpo do homem, porque o corpo do homem era feito da terra amaldiçoada. Irmãos, suponho que isso esteja bem entendido por você. Se não estiver, reveja este vídeo. Mas quanto à terra, ela não é um ser vivo, mas sim um lugar que foi amaldiçoado na primeira criação pelo maligno e na segunda criação por Adão. O primeiro dilúvio destruiu a primeira criação, que foi entregue a Lúcifer, e aquele dilúvio limpou a superfície da terra, mas a maldição estava entranhada no interior da terra. Depois da queda de Adão, a corrupção se alastrou também sobre a superfície da terra. Abra mais uma vez comigo o capítulo 8 de Romanos. Vou ler dos versículos 19 ao 21, diz assim: a ardente expectativa da criação aguarda a revelação dos filhos de Deus, pois a criação está sujeita à vaidade, não voluntariamente, mas por causa daquele que a sujeitou, na esperança de que a própria criação será redimida do cativeiro da corrupção, para a liberdade da glória dos filhos de Deus. Então essa bela natureza que você vê, rios bonitos, árvores, animais, os próprios seres humanos, eles foram atingidos pela corrupção. Foram atingidos pela corrupção. Foram atingidos pela maldição que veio sobre Adão e Eva e que se estendeu sobre tudo que estava embaixo de suas mãos. Então a maldição estava entranhada na terra, mas a sua superfície fora limpa pelo primeiro dilúvio. O segundo dilúvio veio, mas a coisa ficou entranhada também no ser humano e se estendeu sobre a superfície da terra. Então, você viu o que explicamos sobre a terra de Canaã. Era uma terra em que, primeiramente, ao ser habitada por Canaã e pela sua descendência, se tornou uma terra amaldiçoada. Mas ao ser habitada por Abraão, ela veio a ser uma terra abençoada. Abraão saiu de um lugar chamado Fértil Crescente. Ali era uma terra boa, o Fértil Crescente. E você pode perguntar, então, por que naquela época a terra de Canaã era amaldiçoada e o Fértil Crescente? Qual era o povo que habitava ali? Aquele povo que habitava naquele lugar, os sumérios, os acádios, e que habitavam ali, não eram povos amaldiçoados, povos que viviam longe de Deus, e porque ali aquele território estava assim, abençoado?
porque ali tinha sido o paraíso terrestre. O paraíso que Deus criou ficava naquele lugar onde está o fértil crescente. E quanto a você, meu irmão, você quer ter vida abençoada sobre a terra? Você quer ser um abençoador de todos aqueles que estão embaixo da sua liderança? Você quer ser abençoador do lugar em que você vive? Você quer ser abençoador da casa onde você mora? Você quer ser um abençoador onde pisar a planta dos seus pés? E até das pessoas que entrarem em contato com você, o que é que você deve fazer? E você mesmo, para fugir dessa maldição que foi deixada sobre toda a humanidade por Adão e Eva, o que é preciso ser feito? Deus realizou uma nova criação sobre a terra quando Ele enviou Jesus. Você pode ver isso aqui? 2 Coríntios capítulo 5, versículo 17. E assim, se alguém está em Cristo, é nova criatura. Se nós recebemos a Jesus como nosso Salvador e Senhor, depois de ter mudado de mentalidade, depois de ter nos arrependido de nossos pecados. Os pecados são erros que nós cometemos. A palavra de Deus é a verdade. Ao pensarmos diferente da palavra de Deus, ao falarmos diferente da palavra de Deus, ao agirmos diferente da palavra de Deus, estamos incorrendo em erro, que esses erros irão trazer desgraça sobre nossa vida, porque isso é o pecado. O salário do pecado é a morte, são as desgraças que caem sobre os pecadores. Então essas desgraças, essas maldições estão sobre nós seres humanos, mas através de Cristo Deus iniciou uma nova criação humana. Ele recriou o homem, uma nova criação humana. E assim, se alguém está em Cristo, é nova criatura. Quando você decide que vai viver para Deus e não para você mesmo, porque na velha criação, o que Satanás disse para Adão foi isso: vive para ti mesmo. O comer da árvore do conhecimento do bem e do mal se tu conheceres o bem e o mal, tu podes agir por ti mesmo e sem prestar contas a Deus. E tu vais ser Deus aqui na terra. E Adão acreditou no maligno. E então, essa era a velha criação. Mas agora, quando você, então, decide não viver mais para você mesmo, como Adão, mas decide viver para Deus e não para você mesmo, e aí você reconhece que Cristo é o provedor total para você, é o seu provedor total, e que você vai fazer a vontade dele, reconhecendo que ele é o Senhor da sua vida, você se torna uma nova criação de Deus, porque a vida de Deus, aquela vida que estava na árvore da vida, que Adão se recusou a comer daquele fruto, a vida de Deus vem para dentro de você pelo Espírito Santo que passa a habitar em você. Então você se torna uma nova criatura. E assim, se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas antigas já passaram, as maldições já passaram, eis que se fizeram novas. Aí você vai me dizer, bom, então os crentes tomaram uma posição assim, não é verdade? É verdade. E por que isso não se manifesta assim, com toda clareza, assim na vida dos crentes? Veja aqui comigo o versículo 15. Nós lemos o versículo 17 de 2 Coríntios 5, 17. Veja agora o versículo 15. E ele morreu por todos, está falando do Senhor Jesus. E ele morreu por todos, para que os que vivem
não vivam mais para si mesmos, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. O problema está aqui, que embora tenhamos tomado a decisão de viver para Deus, para Jesus e não para nós, continuamos vivendo para nós mesmos, centrados em nós mesmos. E queremos ser nossos próprios provedores, quando o nosso provedor é o Senhor. E aí, quando Deus não é nosso provedor, ele também não é Senhor. Este é um problema, e um problema sério. Mas então o que nós precisamos, primeiramente, é deixar de viver para nós mesmos e passar a viver para Deus e confiar na provisão do Senhor Jesus e passarmos a servi-lo de todo o coração, vivendo para Ele e não para nós, sem temor algum, porque Ele é o nosso Salvador, Ele é o solucionador do nosso problema, Ele é o nosso provedor de todas as nossas necessidades. Então, esta é a primeira coisa que nós precisamos realmente fazer, é a tomada dessa decisão, que é culminada com o batismo nas águas, porque quando você toma essa decisão, você nasce no mundo espiritual. Jesus chama isso de novo nascimento, de nascer de novo. Você nasce no mundo espiritual para uma nova vida. Então, ao acontecer isso com você, você nascendo para esta vida de Deus, a própria vida de Deus estará dentro de você, o Espírito Santo de Deus habitando dentro de você, então você passa a ser uma nova criatura. Agora, a partir daí, você vai viver esse compromisso com Deus, de ter nele o seu provedor, de ter nele o Senhor da sua vida. Mas acontece que dentro de nós há uma natureza pecaminosa. Então precisamos quebrar o poder dessa natureza pecaminosa dentro de nós. Fora de nós está o maligno, que procura nos tentar. E ele procura tentar a natureza pecaminosa. É que ele procura tentar essa natureza que está dentro de nós. Então, se nós desativarmos a natureza pecaminosa, ele não pode mais nos tentar. E ele tenta a nossa natureza pecaminosa através da sedução pelo mundo. Ele apresenta um mundo para seduzir a nossa natureza pecaminosa. Mas então, a concentração para a vitória sobre o maligno e sobre o mundo deve estar sobre a nossa natureza pecaminosa. E como vamos vencê-la? O Senhor Jesus diz em Mateus, capítulo 26, versículo 41, ele diz, são palavras do Senhor Jesus, ele disse: vigiai e orai para que não entreis em tentação. Observe só, não é para não cair, é para nem entrar. Vigiai e orai para que não entreis em tentação. O espírito, na verdade, está pronto, mas a carne é fraca. O Espírito nosso está pronto, você que recebeu a Jesus, porque o Senhor Jesus, o Espírito Santo, o Deus Pai Todo-Poderoso, está habitando dentro de você. E a parte que ele habita é o seu Espírito. É onde ele tem comunhão com você. Ele habita ali. Então o seu Espírito está fortalecido, está fortificado, porque tem comunhão com Deus. Mas o que diz aqui, mas a carne é fraca. A carne é fraca. A alma foi atingida pela queda de Adão. Antes era somente o corpo. E a tentação veio em cima do corpo, no caso de Adão e Eva. Mas depois da queda de Adão e Eva, a alma do homem, que é parte também humana do homem, o espírito é uma parte divina que está dentro do homem, mas a alma é parte humana. Então a alma foi também contaminada com a queda de Adão. Os pensamentos, a alma é composta de mente, vontade e sentimentos e emoções.
Essas coisas foram contaminadas. Os pensamentos, que a mente do homem ela é habitada pelos pensamentos. É a sede dos pensamentos. Os pensamentos humanos, eles, então, se tornaram egoístas, foram contaminados. Pensamentos, desejos e os sentimentos igualmente. Então, tudo isso foi contaminado. E agora, então, o Senhor nos diz para vigiar e orar, manter vigilância e oração. Como é que nós vamos vigiar? Vigiar para impedir que a nossa carne seja alimentada e vigiar. E como é que você impede que a sua carne seja alimentada? Alimentando o espírito. Como é que você vai alimentar o espírito? Por meio da palavra de Deus. Então, ouve, estuda e medita na palavra de Deus e ora, e assim você não vai nem entrar à tentação, dependendo do volume de sua dedicação à palavra e à oração. E assim o seu espírito, que está no seu espírito dominará a sua alma e o seu corpo e desativará a carne. É dessa maneira que então nós vamos prevalecer, que então nós vamos vencer. O louvor, claro que ajuda, porque é uma forma de oração. O louvor é uma oração cantada. E o jejum também nos ajuda, porque ele quebra o poder da carne. Então, de modo que, como é que você vai quebrar o poder da carne? Ouvir, estudar e meditar na palavra de Deus, orar, louvar e, eventualmente, jejuar. Não é uma coisa que deva ser praticada continuamente, mas só em momentos especiais. Então, desta maneira, você vai levar uma vida abençoada sobre a terra. É uma guerra, porque nós estamos em um território amaldiçoado e inimigo. É por isso que a nossa luta aqui na terra, Paulo nos chama de soldados, soldados de Cristo. E temos que encarar essa luta para também tirar todos os homens de debaixo da influência do maligno, para tirá-los de debaixo do poder do maligno e colocá-los embaixo do poder de Cristo. Essa é a nossa tarefa e a isso devemos nos dedicar. Eu espero que você tenha entendido muito bem. Deixe seus comentários. É muito importante, eu gostaria de ouvir seus comentários. Deixe, se você gostou, deixe seu like. Se não gostou, o seu dislike. Mas é muito importante também que você procure compartilhar esta verdade com todos aqueles que amam a Deus. Fique com Deus, que a graça e a paz do Senhor esteja sobre o seu viver, agora e para sempre. Amém. Se você gostou desse vídeo, deixe seu like, inscreva-se no canal, ative o sininho e compartilhe este vídeo. O link para o e-book Orientações Bíblicas Básicas está na descrição deste vídeo. Acesse e tenha uma ótima ferramenta para o fortalecimento na fé e no conhecimento das Sagradas Escrituras.